Muito bem-vindos para quem está ao vivo aí, vamos chegando, e quem está assistindo gravado também, sejam muito bem-vindos. Fiquem até o final, porque a mensagem dessa conversa sistêmica é muito importante. Hoje eu vou falar eu coloquei como título da live sobre a questão do medo de se expor, mas o tema da live não é o medo de se expor, mas e sim o caminho de autoconhecimento que é efetivo. E eu coloquei esse título porque foi o meu medo de me expor que me aprisionou durante muitos anos, que não deixou que eu encontrasse a minha potência, o meu diferencial no mundo. E quando eu resolvi essa questão, eu transformei toda a minha vida, não só a parte profissional, mas parte de relacionamento, a parte de posicionamento enquanto pessoa, porque era uma questão central para mim. Então, a partir dessa resolução, a partir desse momento que eu comecei a olhar para o meu medo de me expor, várias coisas foram sendo desconstruídas e construídas, e eu fui enxergando quem sou eu, qual é a minha força no mundo. Ainda, né, esse caminho não acaba, mas eu posso dizer que muitas coisas, com certeza, eu já me liberei e com certeza hoje eu consigo servir o meu melhor atual. É claro que eu ainda vou me melhorar muito como pessoa, assim espero, mas eu tenho certeza que hoje eu faço o meu melhor. E isso vem por conta da liberação de algo muito importante para mim, que era o meu medo de me expor, tá? Então a live é sobre isso. Quero saber aqui quem tá pela primeira vez e também quero saber quem é aluno da Escola Suas Origens ou de algum curso meu, para eu poder ver aqui, né, quem tá aqui. Ei, Luísa, Fabiane, Tuila, Ingrid, todos que entraram aí, sejam muito bem-vindos. Ei, Dani, eu vou pedir para vocês, gente, para vocês compartilharem essa live. Essa live faz parte de uma sequência de lives, né? Eu faço toda semana, toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. É a conversa sistêmica. Eu trago alguns temas importantes, sempre me baseando no pensamento sistêmico e em processos de amadurecimento, que é com o que eu trabalho. Eu sou consteladora familiar há uns 7, 8 anos e trabalho com autoconhecimento já há uns 12 anos, e hoje toda a minha metodologia de trabalho é baseada no conhecimento sistêmico e no processo de amadurecimento. Então, Heloísa, turma 3, sim, continua, você renovou. Para quem não conhece, gente, a Escola Suas Origens, que inclusive vai abrir as portas novamente para a 7ª turma, é a minha escola, onde eu coloco tudo que eu tenho, com toda a minha metodologia completa, e ela é um plano de assinatura. A Luísa é um exemplo aí de aluna que está tá indo para o 3º ano de escola, e essas renovações preenchem meu coração porque significam, né, uma confiança no meu trabalho e que a transformação está acontecendo. Porque hoje em dia ninguém gasta o tempo e dinheiro com coisas que não funcionam. Então, cada um que renova a assinatura, para mim, é uma grande conquista em relação a questões profissionais, tá? Então, vamos lá, gente. É o seguinte, para quem não sabe, eu tinha um enorme problema de me expor. Mas assim, muito grande, tá? Eu não vou ficar detalhando aqui hoje, porque a ideia, como eu falei, eu tô usando esse exemplo, mas a ideia é que vocês entendam a importância de um processo de autoconhecimento efetivo, onde você olha para o seu caminho, tá? Então, eu tinha uma grande questão com me expor, não conseguia falar nem com uma pessoa na rua, era muito forte mesmo. É claro que isso foi crescendo à medida que algumas coisas foram acontecendo na minha vida, enfim, muitos sintomas. E aí, assim que eu conheci a constelação familiar, primeira coisa que eu pedi foi para fazer uma constelação sobre esse medo de me expor. Então eu cheguei no ambiente onde eu conhecia a constelação familiar, eu não tinha noção do que era, mas na hora me veio um ímpeto muito grande de querer olhar para essa questão, porque era algo que me incomodava muito. Só que por muitos anos eu fugi disso, por muitos anos. Eu inclusive falava que não, eu não quero... Eu tenho uma prima que é jornalista e ela me chamava para dar entrevistas, né, que ela tinha essa possibilidade, e eu era nutricionista na época, e com certeza seria muito bom para mim, mas eu assim, nem abria
a possibilidade, eu negava completamente. E aqui a gente já entra em um ponto muito importante, porque aquilo que você nega muito, aquilo que você fala, não, isso de jeito nenhum, isso eu não gosto, isso eu não quero, olha para isso. Porque é muito provável que a sua força, que a sua potência, que o seu diferencial no mundo está naquilo que você nega. Porque quando você precisa negar muito, é porque tem muita gente te pedindo isso. E quando você precisa negar, é porque você precisa falar não. Quando você precisa falar não para alguma coisa, é porque existe um sim antes. Porque se não existisse um sim antes, isso nem surgiria como opção. Então, aquilo que você nega, aquilo que você evita ao máximo, olha para isso. É claro que eu estou falando com você, com vocês aqui, que estão buscando autoconhecimento, que estão buscando se melhorar como pessoa. E o meu trabalho é todo baseado nisso. O meu trabalho é para que vocês encontrem a força de vocês no mundo, para que vocês encontrem a autenticidade de vocês. Encontre o seu lugar no mundo a partir da visão sistêmica, a partir da constelação familiar, e a partir do seu lugar comece um processo de amadurecimento, comece um processo de encontrar a força de ser quem você é. Então, aquilo que você nega, olha para isso. Esse é o primeiro ponto. Então eu sempre neguei muito. Até quero saber aqui de vocês, gente, tem gente aqui que tem questão com se expor, porque eu recebo, sempre que eu falo desse tema, por isso que eu quis trazer, muita gente aparece falando, eu também tenho esse problema, eu também tenho dificuldade, poxa, fala mais sobre isso. Então me fala aqui nos comentários se vocês têm, para eu saber se é uma questão para vocês também. Mas falando nisso, né, trazendo essa questão de perguntando se vocês também têm, isso que é muito importante, que é a grande mensagem dessa conversa sistêmica. Aquilo que foi difícil para mim, aquilo que era a origem do meu problema, a minha dor não é a sua dor, não é a origem do seu problema. Porque eu, Paula, tenho uma história. Eu, Paula, venho de um sistema familiar. Eu, Paula, nasci em um momento da minha família e passei por fatos específicos da minha família que vêm de pessoas que têm cada um a sua história. Então é tudo muito complexo para você olhar para o resultado de alguém. Então você olha, a Paula se expõe, então eu vou fazer exatamente o mesmo processo que ela, vou olhar para as mesmas coisas que ela. Isso não existe. Essa é a grande mensagem dessa live, que é nesse sentido, de você não querer ter o mesmo resultado de uma pessoa fazendo o mesmo processo. É claro que as mesmas técnicas, as mesmas ferramentas, sim, você pode usar. Inclusive, com todos os meus alunos, eu uso as mesmas ferramentas. Mas cada um olha para a própria questão. Cada um olha para a própria origem, cada um olha para as próprias dores, para as posturas que teve por conta de lugares que ocupou. Então não adianta você ver o resultado de alguém e querer achar que vai ser o mesmo processo, que vai ser na mesma velocidade, que vai ser na mesma intensidade e que você vai chegar no mesmo resultado. Por quê? O que importa é a causa do seu problema. Quando você quer um resultado só pelo resultado, você está focando em algo externo, querendo conseguir alguma coisa sem resolver algo dentro de você. Pode até ser que você consiga forçando muito, mas aquela dor, aquela causa que te gerou aquele problema continua ali dentro de você. E você pode até resolver essa questão em uma área da sua vida, mas é muito provável que a mesma causa, que a mesma dor, que a mesma desordem continue atuando sobre você e gerando sintomas em outras áreas da sua vida. Então, você pode resolver em uma área da sua vida e na outra não. Só que isso não existe, porque você é uma pessoa só. Então, é muito importante que vocês olhem para a jornada de vocês, para a história de vocês. E entenda que o que gerou o sintoma é que precisa ser resolvido. Então, qual era a minha questão de me expor? Qual era a minha dor? Qual era a minha dificuldade? Não é só o se expor, mas o que está por trás disso?
O que eu sentia ao me expor? Entende? É isso que você precisa olhar para a sua dificuldade. O que está por trás da sua dificuldade? Então, por exemplo, eu tenho uma trava financeira, eu não consigo ganhar dinheiro. Tá, esse é o problema externo. Esse é o problema na superfície. Mas o que acontece? Qual é a causa disso? Qual é a sensação que vem quando você não consegue? Ou quando você consegue, o que você sente? Qual é o medo? Isso é muito importante, porque é isso que você precisa trabalhar. Sempre, em sessão de constelação familiar, que é a técnica, né? Quando a gente usa a técnica para atender individualmente. Então, alguém chega para mim e quer constelar aquele tema. Então, quando eu fiz a constelação, por exemplo, do meu problema de me expor, o constelador perguntou para mim: Paula, quando começou? O que você sente? O que vem quando você é exposta? Porque é isso que importa. Não é o se expor. O se expor é a consequência. O não se expor é a consequência de um bloqueio anterior, de algo que me aprisiona em algum lugar ou em algum sentimento anterior. E é isso que te aprisiona que precisa ser liberado. O sintoma, ele é só o sintoma de algo. Então, quando alguém chega para constelar, Paulo, eu quero fazer uma constelação, eu quero constelar esse tema. Na hora que eu vou conversar, na hora da entrevista ali antes, né? Não é uma entrevista enorme, mas eu sempre pergunto o que isso te causa? Como você se sente? O que vem quando você pensa nisso? É sempre sobre o que você sente, o que te aprisiona, o que te bloqueia, o que te causa. Porque é isso que está dentro de você causando sintoma. Então, quando eu olhei para a minha questão de me expor, eu entendi, primeiro passo foi esse, eu fiz uma constelação familiar. E aí eu entendi que foi interessante porque não veio a questão do se expor tão forte, veio a questão do lugar que eu ainda ocupava, infantil, muito infantil. E esse olhar para esse lugar, quando eu vi isso, quando eu entendi o quanto que eu fiquei entre os meus pais, o quanto que esse lugar infantil ainda era algo presente para mim, a partir disso começou um processo enorme. E não foi diretamente ao medo de se expor. Porque, como eu disse, o medo de se expor era uma questão central, então ele englobou muitas coisas. Ele foi um ponto que foi desenrolando vários nós. Então não foi no dia seguinte, no mês seguinte, nem no ano seguinte que eu comecei a me expor. Aliás, dessa forma que eu tô aqui hoje, foi depois que eu vim pro online, que foi na pandemia, que tem o quê? 4 anos, sei lá. Antes disso, eu ainda não conseguia me expor para tantas pessoas. Aí é que está. O que aconteceu? A partir dessa primeira constelação, eu entendi o principal, a minha postura, o quanto eu estava no infantil. Então, segundo ponto. Primeiro ponto, você tem que olhar para aquilo que você nega. Então, aquilo que você evita, entenda, você está perdendo tempo ao negar. Aquilo que você nega, pega e escreve e começa a olhar para isso, porque você vai ganhar tempo de vida ao olhar logo para isso que você está negando. Segundo ponto, você tem que entender qual é a sua postura perante a vida. Qual é o lugar que você vem ocupando que faz com que você tenha uma certa postura que te limita. Porque essa postura que eu tinha infantil perante aos meus pais fazia com que eu me limitasse em relação à vida, porque qualquer coisa que vinha como responsabilidade, que vinha como algo que me traria zona de desconforto, que eu precisaria fazer coisas que eu não gostava, eu meio que saía. Eu ia fazer outra coisa. Na hora que a coisa ficava um pouco mais séria, um pouco mais difícil, eu saía, ia fazer uma outra coisa, começar algo novo. Porque no novo, a gente está ali experimentando, a gente ainda não tem tanta responsabilidade. À medida que a gente sabe sobre alguma coisa, quanto mais a gente sabe sobre alguma coisa, mais responsabilidade a gente tem. Então, o que acontecia? Quando eu começava a saber muito, quando eu começava
perceber uma certa responsabilidade, eu fugia. Eu consigo ver isso hoje. E é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Isso fez parte do processo. Então, o medo de se expor era só uma consequência de várias coisas. Então, primeiro, uma negação. Segundo, uma postura infantil. E quando eu falo de postura, gente, não sei se todos vocês que estão aqui já estão sabendo da imersão Liberte-se que a gente vai ter dia 16 de outubro. Me fala aqui nos comentários se vocês já se inscreveram, quero muito saber, tá? Porque vai ser muito importante. Essa imersão Liberte-se, que vai ser do dia 16 ao dia 20 de outubro, eu estou preparando com muita dedicação e é todo esse processo de vocês se liberarem de fato, se tornarem pessoas livres nesse primeiro momento, que é o mais importante, que a gente só se torna livre quando solta esses lugares, quando solta essas posturas, quando solta necessidades infantis. Essa é a primeira liberdade e a mais importante, porque sem ela você não consegue dar os próximos passos. Então, o primeiro passo da sua vida enquanto adulto é se liberar de coisas que não são suas, tá? Então, a imersão Suas Origens é para isso. Fabíola aqui, ó, aluna. Luísa tá inscrita. Quem não se inscreveu, a gente pode me mandar por direct, tá? Que aí eu mando o link direitinho. Então, na imersão, eu vou falar muito sobre isso, sobre essa necessidade de liberar lugares. Eu vou explicar para vocês em relação a posturas. Porque são passos essenciais. Se você, como eu disse, pega uma pessoa, aquela pessoa conseguiu prosperar financeiramente. Aí essa pessoa fala para você, olha para o seu pai, resolve com seu pai que você vai ser próspera na vida. Ou essa pessoa fala para você, você precisa entender sobre finanças, você precisa fazer essa tabela e fazer isso, 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 ser mais organizada, ter foco, ter isso, ter aquilo, fazer aquilo. E aí você vai fazer. Se você não vai conseguir, enquanto tiver coisas aí dentro de você que você está negando, que você não está olhando, e enquanto você estiver ocupando lugares que te levam a posturas que te limitam na vida. Então, como eu disse, a minha postura era uma postura infantil. Existem outros tipos de posturas, como postura prepotente, postura de vítima, postura até de luta, né, que luta por causas. Tudo isso limita, porque você vai para a vida achando que somente uma forma de ser funciona. Então é muito importante que vocês entendam que esses passos são essenciais para a resolução de qualquer problema. Então, aquelas pessoas que têm medo de se expor ou qualquer tipo de problema precisam entender o que está por trás disso. E você vai entender o que está por trás disso quando você fizer uma investigação sobre o que você sente. É o que você sente. É o que te incomoda, o que faz parte da sua jornada, o que faz parte da sua vida. Não adianta querer seguir o mesmo caminho de uma pessoa que conseguiu. Porque o seu caminho é outro. Imagina que você precisa ir da sua casa para o seu trabalho. E aí você vê uma pessoa em outra cidade chegando da casa dela no trabalho em 5 minutos. E você está incomodada que você demora muito para chegar no seu trabalho na sua cidade. Aí você vai ver o caminho que ela faz para poder aprender alguma coisa para o seu. Isso não vai adiantar. Você pode olhar alguns detalhes, de repente, o que ela faz ali, o que ela usa para poder chegar mais rápido, mas não adianta querer seguir o mesmo caminho. Porque é outro caminho, é outro lugar, é outra pessoa, sai de um lugar para chegar em outro lugar. E isso é muito importante que eu falei, de onde está saindo. Esse é o ponto crucial. No processo de autoconhecimento, a primeira coisa que você precisa olhar é de onde você saiu. Até, por exemplo, eu tenho irmãos. Nós temos as mesmas origens, a gente passou praticamente pelas mesmas coisas. Enfim, somos pessoas que têm muitas coisas em comum. Só que a gente parte de pontos diferentes de vida. A gente nasceu em momentos diferentes de vida. Então, se para irmãos o processo de autoconhecimento já é completamente diferente, as questões já são muito diferentes, imagina pessoas que vêm de sistemas diferentes. Então, você precisa partir do princípio das suas origens. Você precisa olhar de onde você saiu, porque foi isso que te moldou
para ser quem você é hoje. E foi isso que foi causando as suas desordens internas, causando os sintomas que você tem hoje, causando as dificuldades que você tem hoje. Todas as suas dificuldades, todos os seus sintomas vêm da sua história, porque vem de você, não vem de outra pessoa. Gente, isso é muito óbvio, mas é muito importante falar, porque eu tô vendo muita gente querendo seguir script no autoconhecimento, querendo seguir regras, querendo seguir ali uma receita e principalmente querendo ter os mesmos resultados. Sendo que muitas vezes não é para você ter aquele resultado antes de resolver alguma coisa. Porque se você tiver aquele resultado, você vai deixar de olhar para algo que é muito importante. É por isso que você muitas vezes não tem os resultados que você deseja. Porque se você tiver, você vai deixar de olhar para muita coisa. Então, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que antes de olhar para essa minha questão de me expor, eu conseguisse um trabalho que me gerasse muito retorno financeiro e eu conseguisse, sei lá, morar numa cidade que eu queria, conseguisse alguma coisa que fizesse com que eu prosperasse financeiramente, tá? Naquela época. Pode ser que, ao acontecer isso, eu desistisse de olhar para essa minha questão de me expor. Porque o que fez eu dar certo, né? O que fez eu prosperar na vida? Eu me expor. Só que eu me expor resolveu várias outras coisas. Inclusive, me trouxe a minha potência, o meu diferencial, que é ensinar, é a minha didática. Todos os alunos, todas as pessoas, quando eu pergunto, falam o que te fez entrar para a escola, o que te faz acompanhar o meu perfil, a sua didática, a sua objetividade, a sua clareza. Então, se eu não tivesse olhado para isso, se eu tivesse prosperado financeiramente em outras áreas e eu ficasse quietinha, esse meu diferencial não seria exposto ao mundo. E não adianta, a vida ela vai te cobrar aquilo que você tem de melhor. Então, se algo que você quer, você não está conseguindo, entenda. Isso que você não está conseguindo está sendo importante para você olhar para alguma coisa que você vem negando. Eu só fui olhar para essa questão de me expor, que eu negava, quando eu não consegui prosperar em relação à minha empresa do jeito que eu queria. E aí, quando chegou a possibilidade de me filmarem, de eu dar uma entrevista e com essa entrevista eu mostrar o que eu estava fazendo dentro da minha empresa, que eram as terapias integrativas, que na época eram algo novo na cidade, eu vi que aquela era a oportunidade de eu mostrar o que eu estava fazendo e aí eu não pude negar mais. Agora, imagina se a empresa já estivesse dando certo ali quietinha. Já estivesse prosperando muito, todo mundo ganhando bem, eu ganhando muito bem, dando tudo certo. Eu ia ficar quietinha, eu ia ficar ali no fundo. Eu não ia aparecer, eu não ia me expor. Então, a vida ela vai te convidar sempre a olhar para aquilo que você nega. E muitas vezes ela vai te convidar não dando certo aquilo que você quer tanto que dê certo. Então, se tem algo aí que você está buscando muito e você não está conseguindo, para olhar para coisas que você vem negando. E aí, é esse processo que eu acabei de falar. Você olhar para o que você vem negando, entender o que isso te faz sentir, entender de onde vem isso da sua história, o porquê que você negou tanto tempo isso, e o que isso te causa, o que isso tem a ver com a sua história. Entender qual a sua postura perante a vida, quais os lugares que você ocupou que fez com que você se limitasse na sua vida hoje como adulta. E a partir disso, aí sim começar a ter novas atitudes. Só que, gente, esse é um processo que precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de coragem e precisa principalmente de observação a partir das coisas que você aprende. Observação na prática, observação na sua vida. Por isso que, assim, dentro da escola a gente tem o Tira Dúvidas, né? Os encontros de Tira Dúvidas. Eu sempre falo isso para os alunos. Assistam às aulas, vão para a vida e tragam as dúvidas no Tira Dúvidas. Por quê? É justamente esse processo.
É você ter a teoria, você buscar respostas sim, você buscar ferramentas sim, buscar processos de pessoas que deram certo sim, mas usar na sua vida, usar no seu contexto. E perceber no seu contexto o que faz sentido. Só que isso está cada vez mais difícil, porque como a gente fica vendo muito os resultados das pessoas, a gente fica focado no resultado. E quanto mais focado no resultado, menos eu olho para o processo. Quanto mais focado no resultado que eu quero, menos eu vou querer olhar para aquilo que eu estou negando. E aí eu vou repetir, é por isso que você não vai conseguir isso que você quer. Porque antes você precisa olhar para aquilo que você vem negando. Porque isso que você está negando, quando você resolver associado ao resultado que você quer, vai ter muita potência. Agora, se você tiver só o resultado, mas sem essa parte sua que você nega, que tem tanta força, a sua potência vai ser muito menor. E o ser humano, ele veio para cá para ser a sua maior potência. Então entenda, você pode até resolver alguma questão. Só que quando você associa isso com a força que vem daquilo que você vem negando, a potência é muito maior. Então, o recado que eu quero dar é, independente do problema que você tem, independente do desejo que você tem em relação a você mesma, né, de melhora, de resultados, você pode querer isso, mas deixa esse resultado como uma consequência. Olhe para aquilo que pode estar te aprisionando em lugares que não são seus, em posturas que não fazem sentido mais, para que você entenda o que você precisa liberar, o que você precisa deixar. Para aí sim você ir para a sua vida aberta a novas possibilidades. E aqui, gente, a constelação familiar, ela entra de uma forma muito potente. O conhecimento sistêmico, ele tem muita potência, porque ele vai te mostrar justamente isso. Diferente de outros processos, né? Diferente de você contratar serviços sem fazer um processo interno, quando a gente olha para a nossa história, quando a gente olha para a influência de todo o nosso sistema familiar, para a influência da nossa postura, dos lugares que a gente ocupou em relação às nossas atitudes hoje, a gente pode realmente reorganizar, liberar coisas que vão fazer com que você se melhore como pessoa e não só naquele ponto. Entendeu? Isso faz parte do autoconhecimento. O autoconhecimento não pode ser para você resolver uma única questão. Precisa ser para você se melhorar como pessoa. Tá? Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Me falem aqui, por favor. Alguém tem alguma pergunta? E ninguém me falou aqui em relação a medo de se expor. Alguém tem esse medo de se expor? Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar, tá? Então, é muito importante que você não fuja do seu caminho. É muito importante que você não fuja do que é seu. E aquilo que você nega também é seu. Então, aquele resultado que você quer, ele pode ser seu, mas existem outras coisas que são suas que você precisa você precisa realmente absorver, você precisa realmente incluir na sua vida. Porque quando você olha para o caminho de uma outra pessoa, para a jornada de uma outra pessoa, para os resultados de uma outra pessoa, você está pegando coisas que não são suas. Você está querendo ter um processo que não faz sentido com quem é você. E isso, muitas vezes, como eu disse, é uma fuga. Uma fuga de olhar para aquilo que é importante no seu processo. Só que eu entendo que muitas vezes é difícil de falar, poxa, mas é tanta gente conseguindo esse resultado e eu estou tentando tanto, por que eu não consigo? É porque você está apegada ao resultado. E esqueceu de passar pelo seu processo. Os obstáculos que você tem precisam ser vencidos por você. Os bloqueios que você tem precisam ser liberados por você. Então, quando a gente fala, tenho questão financeira, aí eu vou falar, então você precisa olhar para sua mãe. Tá, mas não é só olhar para a mãe. Olhar o que em relação à mãe?
Qual é a sua questão em relação à mãe? Ah, porque tem que honrar a mãe. Mas de qual forma você não honra? Qual é a sua sensação em relação à sua mãe? Qual é o sentimento? Qual é a sua história em relação à sua mãe? Porque quando a gente fala com histórias diferentes, então, por exemplo, eu fui uma criança mimada. A outra pessoa foi uma criança rejeitada. A outra pessoa foi uma criança agredida. O honrar a mãe, de uma forma geral, é a mesma coisa, mas o processo é completamente diferente. O processo de honrar a mãe de uma pessoa que foi mimada, de uma pessoa que foi rejeitada, de uma pessoa que foi agredida, de uma pessoa que foi abandonada, é completamente diferente. O processo. O resultado é o mesmo. O honrar a mãe, ser grata à vida, tomar a mãe como ela é a certa para mim. Mas o processo de tomar essa mãe é completamente diferente. Por isso que não adianta só ter essa resposta. Muitas vezes na caixinha de pergunta, Paula, eu tenho medo de me expor, para onde olhar? Paula, eu tenho um problema financeiro, para onde olhar? Todas as respostas eu poderia dar para o seu pai e para sua mãe, para a sua história, para o seu sistema familiar. Essa seria a resposta. Você vai olhar para lá. Agora, o que você vai trabalhar, o como você vai trabalhar, vai ser completamente diferente dependendo da sua postura perante a eles, dependendo da sua história em relação a eles, dependendo de como você foi criada, do que estava acontecendo, de quem estava à sua volta, do que você teve que dar conta. Porque para uma pessoa que teve que dar conta de todos os irmãos, outra pessoa que teve que dar conta de ver a mãe sendo agredida, outra pessoa que teve que dar conta de ser muito mimada, de receber tudo e ter que evitar, outra pessoa que teve que dar conta da mãe sufocar muito ou da mãe simplesmente não olhar, é muito diferente. O honrar pai e mãe é a mesma coisa, o aceitar pai e mãe como certos é a mesma coisa. Mas o processo é muito diferente. Então, várias pessoas podem ter questões com se expor. Mas o que está por trás disso? Aqui, a Luana colocou, eu tenho medo de não ser vista. Estar ligada ao medo de não se expor? Não sei se você tem questão com o se expor. Mas eu posso ter uma dificuldade de me expor porque, na verdade, eu tenho medo de não ser vista. Paulo, mas isso tá errado, porque a pessoa ela vai ser vista ao se expor. Só que ela pode ter medo de não ser vista de novo. Entende? Esse não foi o meu processo. Então, dessa pessoa, vamos pegar o seu exemplo, tá, Luana? Vamos supor que você não foi vista, né? Sentiu que não foi vista na infância. Hoje, você pode ter uma dificuldade de se expor porque existe uma dor latente de que você não foi vista. Então, o seu inconsciente trabalha da seguinte forma. Peraí, se eu me expor e ninguém me ver de novo? Aí falta coragem de se expor. Entende que a dor por trás é que vai mostrar qual é a sua real questão? Então, esse exemplo da Luana é perfeito. Entende? É diferente? Esse não foi o meu processo. Então, a questão é a mesma. Medo de se expor. Paula, eu quero resolver o meu medo de me expor. Eu vou lá fazer cursos de oratória e tal coisa, tal coisa. Tô ali forçando. Posso até conseguir em certos ambientes, porque eu treinei. E aí eu monto uma armadura, faço uma máscara e tô ali. Tô dando aula super bem, Mas acontece outra coisa, sou chamada para outra coisa, eu não vou conseguir dar conta. Porque eu não resolvi o que está por trás. Entendeu? Isso é muito importante. Então, vocês precisam olhar para o que está por trás. E como você enxerga o que está por trás? Primeiro, fazendo uma autoobservação, né? Como você se sente, qual é o seu real medo. E segundo, olhando para a sua história. E aí, como eu disse, a partir da sua história, você vai poder entender lugares que você ocupou, quais podem ser as lealdades sistêmicas, quais as informações do seu sistema, quais posturas você tem em relação à sua vida, em relação aos seus pais, em relação ao seu sistema.
Gente, por isso que eu vou fazer a imersão Liberte-se, ela é totalmente voltada para isso, para que vocês entendam o que de fato é necessário para que vocês sejam livres para ser quem vocês são. Porque a partir desse lugar, quando você ocupa o seu lugar, aí sim você começa a trabalhar uma verdadeira liberdade, que eu não quero adiantar aqui, porque essa verdadeira liberdade, essa capacidade de escolher, essa capacidade de estar no mundo, fazendo o seu melhor, de amadurecer, tudo isso, eu falo muito dentro da Escola Suas Origens, porque aí já é um conhecimento aprofundado, já é todo o processo, já é toda a minha metodologia. Como eu disse, a gente vai abrir as portas da escola novamente. Mas antes disso, vai ter a imersão Liberte-se, que é para essa primeira liberdade que é a mais importante, porque a outra, essa potência no mundo, ela só é possível a partir do momento que você ocupa o seu lugar e libera tudo isso que eu falei aqui. Então, na imersão, vão ser 3 aulas, do dia 16 ao dia 20, vão ter coisas no meio aí, tá? Quem não se inscreveu, me manda um direct que eu mando o link, tá, gente? A imersão Liberte-se vai acontecer do dia 16 ao dia 20 de outubro. Nela, eu vou dar uma aula exclusiva sobre posturas, que vai ser o como se liberar, para que vocês entendam esse processo. Porque, como eu disse, você precisa olhar para a sua jornada. Então, eu quero dar mais exemplos, eu quero explicar de uma forma bem aprofundada sobre isso, porque é o caminho que vocês têm que fazer. É o caminho que eu fiz, é o caminho de centenas de pessoas que eu já conduzi aí nesse processo, inclusive dos alunos. Então, quem não se inscreveu, se inscreva, porque na imersão eu vou explicar tudo isso de uma forma muito melhor. Tá? Inclusive, vou falar mais da minha história, vou entrar mais, vocês vão entender ainda mais, tá? Hoje, eu quis trazer esse ponto que é crucial, e hoje, mais ainda, por conta de tanta... A gente tem muita possibilidade, né? A gente vê os resultados de muita gente. Então, isso é bom, porque pode te inspirar, mas dependendo da sua postura perante os resultados do outro, isso pode te aprisionar mais ainda, porque você fica presa no resultado no outro. Você não olha para a sua história e não libera aquilo que você tem que liberar. Então, hoje, o que eu queria dizer é isso, independente do seu problema, assim como foi o meu, a questão de me expor, que foi um problema central, você precisa olhar para a sua história. Você precisa entender quais são as pontas, quais são as informações que fazem sentido com você, o que você precisa resolver, ok? Então, assim, o meu medo de me expor realmente foi resolvido a partir da constelação familiar, mas a constelação familiar foi o ponto inicial para eu entender qual lugar eu estava ocupando, qual a postura que eu tinha perante a vida, para a partir disso eu começar a ter novas atitudes e principalmente parar de negar. Porque quando eu parei de negar, as situações começaram a surgir, eu ainda evitava, mas em algum momento foi inegável e eu tive que me expor, e aí já tinha o que era mais importante, já não era mais eu me expor ou não, e sim o que eu tinha para falar. Por quê? Porque eu tinha ocupado meu lugar. Quando você ocupa o seu lugar, não tem como negar quem é você. A vida vai te convidar o tempo todo, porque você está no seu lugar. Você fica disponível para aquilo que você tem de melhor. Então, em algum momento, você vai ter que aceitar esse convite. Seja na dor ou no amor, você vai ter que aceitar esse convite, tá? Então é isso, gente. Obrigada por vocês estarem até aqui comigo. A Vaninha colocou, nunca gostei de falar em público, sempre me escondi. Pois é, uma coisa é você não gostar, outra, assim, você não ligar. Outra coisa é você não gostar e evitar, tá? Deixa eu ver aqui, a pessoa pode ter medo de se expor. Isso eu já li, né? Bom, é isso, gente. A conversa sistêmica é para ser algo breve. É claro que não daria para eu falar toda a minha história aqui. Como eu disse na imersão Liberte-se, eu vou falar mais, eu vou dar mais do meu exemplo, porque é importante para que vocês entendam o processo, né? Como é feito, como foi feito e como eu ensino hoje, vem a partir de todo o processo que eu vivi. Então, na imersão eu vou falar muito mais. Como eu disse, quem não se inscreveu ainda pode me mandar direct, que eu mando o link para você. Mas eu também tô falando da imersão direto. Amanhã eu vou falar ainda mais nos meus stories.
E fiquem à vontade para perguntar, vou deixar uma caixinha de perguntas lá nos meus stories agora. E aí fiquem à vontade para perguntar, para comentar, a gente vai dando continuidade a essa conversa, tá? E semana que vem tem mais, semana que vem às 5 horas da tarde a gente volta aqui para Conversa Sistêmica. Um grande beijo aí para vocês e até semana que vem.